Neste espaço de entrevista, hoje a Adão Digital veio até o quartel dos Bombeiros Voluntários de Mangualde para falarmos com o presidente da Associação Humanitária, João Soares. Bem-vindo à Adão Digital. Muito obrigado. Antes de mais, quero cumprimentá-la, agradecer a sua visita a esta Casa dos Bombeiros e cumprimentar todo o auditório. Isso mesmo, e hoje estamos aqui porque há poucos dias, portanto no dia 15 deste mês de dezembro, foi reeleito para mais um mandato à frente desta associação humanitária. Para trás já ficam 30 anos de cargo, seguem-se mais 3. É verdade. É uma longa data e é um percurso muito grande, efetivamente, 30 anos a gerir esta casa na qualidade de presidente da direção. E esta recandidatura já não devia ter existido. Aliás, há 3 anos já havia dito que era a última candidatura. Sim, essa era a minha disposição e era o meu querer. Só que, efetivamente, quando chegou a altura de reunir condições para formar uma lista para me substituir, não foi possível. Portanto, a pessoa que eu inicialmente pensava propor, porque os estatutos prevêem que a direção pode propor uma lista, assim como os associados, o grupo de associados pode propor uma lista para se candidatar aos órgãos sociais, também a própria direção cessante pode propor essa lista. E, portanto, a pessoa que eu queria propor para me substituir não se mostrou disponível no momento. Por outro lado, os elementos da minha direção também tomaram uma posição que era, se eu saísse, eles também sairiam em bloco, o que não seria bom para a própria instituição, porque poderia cair no vazio, ou não, mas poderia cair no vazio. E, efetivamente, para que não houvesse aqui uma perturbação, digamos assim, eu à última da hora decidi então apresentar esta que é a minha última candidatura, porque eu entendo que efetivamente 30 anos é muito ano, é preciso trazer gente nova para os bombeiros, é preciso ver gente que tenha ideias diferentes, projetos diferentes, uma maneira de gestão diferente, e eu acho que já cumpri com a minha obrigação de associado, tenho a consciência do dever cumprido, de ter trabalhado para esta instituição de forma a prestigiá-la e a dignificá-la. E considera que também o facto de não terem surgido novas candidaturas também é um ato de confiança? Não sei, o que eu lhe posso dizer é que efetivamente se tivesse surgido outra candidatura de fora, eu teria retirado a minha. Isso era ponto assente. Se tivesse havido alguém que tivesse avançado com uma candidatura, eu teria retirado a minha. E então aí acontecia o que eu inicialmente tinha previsto, que era acabar, digamos, este meu percurso de candidatura terminaria aqui. Assim não aconteceu. Vou fazer mais 3 anos e aquilo que eu prometo é continuar com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, trabalhar da mesma forma, porque o facto desta idade, isto também não é sinónimo de cansaço nem de velhice. Portanto, pelo contrário, ainda encontramos aqui em mim e na minha direção algum dinamismo, ou bastante dinamismo, para poder levar por diante os projetos que temos em mente. Portanto, como disse, foi no dia 15 o ato eleitoral, foi eleito com 165 votos dos 168 votantes, Exato. Num universo de quase 3 mil sócios. Como é que vê esta percentagem de votantes? Isto pode ter várias leituras. Desde logo, é o desinteresse dos associados para com as suas instituições.
Isto acontece em todo lado. Isto é uma leitura, que as pessoas não têm interesse em participar. Isto acontece nos bombeiros, acontece noutras grandes instituições, como é, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, que será a maior instituição de Mangualde. Se tiver a oportunidade de verificar, quer nas Assembleias Gerais, quer nos atos eleitorais, estão a votar a meia dúzia de pessoas. No Grupo Esportivo de Mangualde acontece a mesma coisa. E nas outras instituições e associações que há por aí, acontece exatamente o mesmo, que as pessoas estão um bocado divorciadas das suas próprias, das instituições das quais fazem parte. Isto não é bom. Mas claramente que não é bom. Mas os sócios são convocados para as eleições? Os sócios são convocados. Nós não enviamos cartas a todos os sócios. É muito oneroso enviar cartas a todos os sócios e não está previsto nos estatutos. Mas agora também com as redes sociais é bem mais fácil. O que está previsto nos estatutos é que estes atos eleitorais sejam publicados em dois jornais. Portanto, isso nós fazemos sempre. Publicamos em jornais, publicamos nas redes sociais, de uma forma... Mas muitos dos sócios, com certeza, também já devem ter uma certa idade, não é? Que não têm acesso às redes sociais. Pois, mas aí o que é que nós fazemos? E depois também, os sócios que têm e-mail, porque nós, ao longo dos anos, vamos atualizando o ficheiro de associados e com os seus contactos telefónicos, os seus e-mails, e há muito sócio que tem e-mail e que recebe a convocatória por e-mail. Eu até posso lhe dizer que se todos os sócios que têm e-mail e que fazem parte do ficheiro, essa informação faz parte da sua ficha de associado. Se todos esses viessem votar, então seriam muito mais do que 165. Isto é uma razão. A outra pode ser porque acontece que é só uma lista. Isto também desmotiva as pessoas e os contactos que vamos fazendo. Então o senhor vai votar, a senhora vai votar, apareçam lá porque é importante o apoio, é importante o voto, porque o voto acaba por ser importante porque transmite uma mensagem de apoio e de conforto também. E, portanto... Mas sendo apenas uma lista, como é uma lista, já está eleito. Exatamente, é preciso. Isto nem é preciso, então, é só uma lista. Não. Claro que é só uma lista. Se nestes 168 votantes houvesse apenas um voto a favor e os outros todos contra, a direção estava eleita. Portanto, acontece exatamente isto. Portanto, são estas razões. Quer dizer, por um lado, o desinteresse perante as associações, o que é mau, e por outro lado, porque é só uma lista. Porque no dia em que, nesta ou noutras casas, acontecer que haja duas listas e acontecer que entre as duas listas haja uma certa rivalidade, problemas, fricção, então, eu garanto-lhe que vem votar muita gente. Como recentemente aconteceu, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, nos Bombeiros Voluntários de Viseu havia duas listas e votou muita gente, pronto. Isso acontece em todo lado. Claro. O facto de acontecer só uma lista, de ser só uma lista a sufrágio, desmotiva as pessoas, claro, não vêm. Muito bem. E 30 anos depois, o que é que, de uma forma resumida, como é que caracteriza a sua liderança aqui à frente dos bombeiros? Olha... momentos bons, outros menos bons, com certeza, como em todas as coletividades. Esta associação tem 96 anos. Foi criada em 1929. Em 1929, a realidade dos bombeiros era uma. Passado 30 anos era outra. Passado mais 30 é outra. E passado 96 anos a realidade é completamente diferente. Estes 30 anos foram marcados por um desenvolvimento muito grande desta associação. Quartel novo a começar logo, já foi no seu mandato? Fui eu que, foi no meu mandato que foi
foi construído de raiz este quartel. Fui eu, pessoalmente, que negociei com todos os proprietários que tinham propriedade onde estamos hoje instalados, que eram vários, era a Santa Casa da Misericórdia, era a Câmara Municipal, era o Estado e era uma meia dúzia de privados. Aqui, recordar só que aqui era o antigo ciclo, não é? Aqui era o antigo ciclo, estava instalado num terreno que era do Estado. Do Estado e também da Câmara Municipal. De maneira que houve aqui um trabalho muito grande, desde a primeira hora, para negociar este terreno onde nós estamos instalados. Negociámos o terreno e construímos o quartel de raiz. Portanto, foi um passo muito grande a transferência do nosso quartel antigo, que é um quartel que tinha muitas memórias e que foi o primeiro quartel dos bombeiros. O primeiro quartel não teria sido. O primeiro quartel era um espaço de garagem, digamos assim, que existia ali junto da Junta de Freguesia de Mangualde. Em 1944 é que foi inaugurado o quartel que está no centro da cidade. E, portanto, nasceu ali vários anos e depois transferimos-nos para aqui. De maneira que houve aqui um salto de qualidade, quer nas instalações, quer nos equipamentos, quer nos meios. Enfim, a realidade dos bombeiros mudou hoje é completamente diferente. Aliás, este quartel é considerado um dos melhores, pelo menos a nível do distrito. Melhor equipado, maior. Olha, o nosso quartel efetivamente é um quartel de referência. Eu digo isto com muito orgulho. É um quartel de referência, é um quartel conhecido no país, não é só no nosso distrito nem na nossa região. É conhecido no país. Haverá outros, claramente que sim, até porque há quartéis instalados noutras regiões, que são regiões muito mais ricas do que a nossa região e, portanto, têm maiores condições e melhores condições para ter infraestruturas. Mas nós, ao nível da nossa região, efetivamente, temos um quartel de referência, um quartel bem apetrechado, com muita área. Quando nós construímos, que tem heliporto. Sim, é assim que se designa. Deve ser o único até. E quando nós construímos este quartel, houve alguém que me chamou megalómano, um senhor arquiteto aqui da praça, disse que não devia fazer um quartel tão grande porque não se justificava em Mangualde. Mas eu entendi o contrário e nós construímos um quartel que depois, com os anos, veio-se a manifestar que era o ideal. Era o ideal porque a instituição vai crescendo, não é? Vai crescendo e nós, depois da inauguração do quartel em 2007, já lá vão 18 anos, isto já começa a ficar com alguns problemas de espaço operacional. Este quartel tem uma particularidade, não tem áreas sociais, tem poucas áreas sociais. Quer dizer que os quartéis antigamente tinham salões de baile, tinham salões de jogos para fazer festas. Isso atualmente já nem se justifica. Isso não se justifica, em minha opinião, isso já não se justificava, não se justifica. Há muita oferta. Exatamente, aspecto. Há muita oferta, mesmo dentro das nossas próprias casas, não é? E o que acontece que nós construímos este quartel a pensar na operacionalidade, a pensar nos bombeiros, na parte operacional, que é o mais importante desta casa. E, portanto, todas as zonas, além deste espaço onde nos encontramos, que é a sala da direção, todos os outros espaços são operacionais. Portanto, foi uma boa aposta. É que isto evoluiu muito depressa, as coisas evoluíram bastante. Até porque há cerca de 12, 13 anos, se não estou enganada, surgiu também a base de apoio logístico à BAL, uma mais-valia para toda a região, não só aqui para... Mas antes da BAL,
penso que não, foi depois. Não, foi no ano 2013. Concluímos 12 anos. a nossa BAL. E a nossa BAL era uma BAL secundária, porque as bases de apoio logística têm que ser aprovadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e passado um ano ela passou a base principal. E que serve bombeiros de todo o país. De todo o país. Aqui ficam estacionados... Principalmente durante o verão, não é? Durante o verão, os grupos que se formam principalmente no Sul. Já tivemos aqui grupos do Algarve, grupos de Leiria, grupos de Lisboa, e grupos do Norte, inclusivamente, também, já que tivemos, da região do Porto. Ficam aqui estacionados, a quem lhe é prestada toda a logística, quer a nível de dormidas, alimentação, higiene, toda a logística. Descanso, não é? Descanso, exatamente. De maneira que isto foi uma aposta muito grande. Isto também é um contributo para a economia local, porque com a vinda dessa gente toda que costuma estar aqui instalada há semanas, não é? Os consumos são diferentes, é os combustíveis, é a alimentação, mesmo no pequeno comércio, porque eles, enquanto estão aqui, também saem à rua, também visitam Mangualde, e portanto, também é um contributo para a economia local. Assim como a unidade local de formação também. Por outro lado, além da BAL, que é a única, a BAL, não há muitas no país, e ela... Há a mais próxima é aqui a Albergaria Velha, depois tem uma no distrito do Porto, outra em Trás-os-Montes, em Castelo Branco, e na região centro é Mangualde. Depois conseguimos trazer para Mangualde a unidade local de formação da Escola Nacional de Bombeiros. Também abrange todo o país. Não abrange todo o país, abrange mais a nossa região, o nosso distrito. Esta unidade local de formação da Escola Nacional do Oeste também não caiu aqui de paraquedas, não é? Não foi que alguém lá em Lisboa se lembrou de onde é que vamos pôr isto? Em Mangualde. Não foi assim. Ela veio aqui parar, foi aqui instalada, que nós lutámos por ela, trabalhámos para que ela viesse para Mangualde, apresentámos um projeto para que ela viesse para Mangualde, e veio para Mangualde. Aqui é dada formação em centros urbanos, em centros rurais e outros, principalmente estes dois. E temos recebido centenas de operacionais bombeiros que vêm aqui fazer a formação através da Escola Nacional de Bombeiros, com formadores da Escola Nacional de Bombeiros, e aqui a fazer a sua formação. Isto também é uma atividade importante, quer a nível operacional por causa da formação, mas a nível de Mangualde também contribui para a economia local, porque as formações que existem neste momento são dadas em horário pós-laboral, sábados e domingos, e os sábados e os domingos as pessoas têm que se alimentar e, portanto, vão por aí procurar onde almoçar e onde jantar. De maneira que nós também contribuímos para a economia local. Os bombeiros de Mangualde cresceram muito e são conhecidos não só na nossa região, como no país. Os nossos bombeiros são conhecidos até por via dos grupos que vêm para aqui e, portanto, e a publicidade positiva e também pelas ações que nós vamos tendo e pelas pessoas que fazem parte da estrutura do comando, do corpo ativo e direção. Toda esta equipe, que é uma equipe forte, tem contribuído para que os bombeiros de Mangualde sejam uma referência a nível nacional. Não nos podemos também esquecer da própria banda, não é? Fanfarra. A fanfarra, é isso mesmo. A fanfarra também leva o nome dos bombeiros longe. A nossa fanfarra é também o embaixador desta associação. Esta fanfarra que nasceu
por via de um homem que era bombeiro e era músico, que era o senhor Manuel Costa Almeida Ângelo, mais conhecido por Vaqueiro. O senhor Manuel Vaqueiro. Há muitos anos. Há muitos anos que aconteceu isto. E, portanto, a fanfarra inicialmente era para utilidade caseira, digamos assim, mas com a evolução que ela teve... Começou a ser solicitada. Com a evolução que ela teve, ela é solicitada durante o ano para várias atuações no país. Por outro lado, nós fazemos um intercâmbio com outros corpos de bombeiros que têm fanfarra, com aquele festival de fanfarras que nós costumamos fazer. Em junho. Este ano que vem, é no dia 27 de junho, é o 21º Festival de Fanfarras, Encontro de Fanfarras. E depois há esta partilha, quer dizer, nós vamos ao Encontro de Fanfarras do Corpo Bombeiro X e depois eles retribuem. Portanto, a nossa fanfarra é também muito conhecida e já recebe muitos convites para atuar aí pelo país fora. Muito bem, Sr. João Soares, mais 3 anos, que ideias então é que tem para implementar neste novo mandato? Há muito se fala do museu. Pois, há muito que eu falo do museu. Qual é o ponto de situação? Há muito que falo do museu. E ele continua no nosso plano de atividades. Só que os meios são finitos. Quando falo em meios, falo em... Há outras prioridades, não é? E a nossa prioridade principal é a operacionalidade, são os bombeiros. Né? E os investimentos que temos feito a nível operacional têm impedido que nós avancemos para outro tipo de objetivos e de prioridades. E é o caso do museu. Quer dizer, o museu tem ficado para trás porque, efetivamente, nós temos feito grandes investimentos na área operacional. Vou-lhe dar como exemplo, no ano passado e no ano anterior, nós fizemos grandes investimentos a nível de equipamentos de desencarceramento para equipar a nossa viatura de desencarceramento que presta socorro aos acidentes rodoviários. Compramos 2 equipamentos na ordem dos... os 2 custaram 90 mil euros. E nós tivemos que ir à banca pedir dinheiro para pagar estes equipamentos. No ano anterior, foi quando fizemos 95 anos, foi o ano passado. O ano passado também comprámos equipamentos de proteção individual para todos os bombeiros. Foi um investimento na ordem dos 50, quase 60 mil euros. Quer dizer, tem havido efetivamente aqui uma preocupação muito grande, quer em equipar os nossos operacionais, quer com meios e com proteção. E, portanto, isto tem deixado para segundo plano outros investimentos que gostaríamos de fazer, porque não temos capacidade financeira para o fazer. Por outro lado, o nosso parque de viaturas aumentou bastante, embora esteja um bocado envelhecido. E o nosso grande problema é preciso renovar, e nós já tivemos que fazer o alargamento da área de estacionamento de viaturas coberto, digamos assim, não é? Ainda este ano acabámos com uma grande obra, que foi a cobertura entre pavilhões que nós construímos aqui para podermos albergar todas as viaturas que temos ao nosso serviço. Temos apostado também na aquisição de algumas ambulâncias, não tanto como gostaríamos,
para renovação, não para aumento, mas para renovação, mas, como lhe digo, efetivamente, o nosso parque de viaturas começa a ficar envelhecido, e não existem candidaturas onde possamos apresentar uma para poder fazer a aquisição deste tipo de meios. Não existe, não há. Tem de aguardar que surjam. Temos que aguardar uma janela de oportunidade para, se houver, então avançarmos com o projeto. Claro que sim. Mais alguma ideia que tenha para estes próximos 3 anos? Bem, para além da manutenção diária que é necessária. Os próximos 3 anos é assim. Olha, para o ano vamos comprar uma ambulância de socorro. Mais uma ambulância de socorro. Porque nós estamos a fazer muito serviço de emergência médica. Quando se fala aí na comunicação social, o INEM vai deixar de ter ambulâncias, quem vai passar a fazer o socorro são os bombeiros. Os bombeiros já fazem esse socorro. 98% ou 95%, digamos assim, do socorro em Portugal é prestado pelos bombeiros. E nós fazemos muitas emergências médicas. Neste momento estamos a fazer uma média de 10, 12, 13 emergências médicas por dia. Temos que aumentar a nossa frota de ambulâncias de socorro. E é isso que vamos fazer. Duas destas ambulâncias já têm muitos anos de vida. Já estão gastas e já estão consumidas. De maneira que vamos comprar uma ambulância. Temos também a intenção, isto é uma intenção mesmo, de nestes 3 anos adquirir um veículo urbano de combate a incêndios, que também já vem vindo de trás. Ser adiado. Exatamente. Só não conseguimos porque é um veículo que custa 320 mil euros. Ora, só por nós não conseguimos adquirir. Temos tudo preparado. Se efetivamente houver uma janela de oportunidade, nós temos alguns contactos, mas não sei se conseguiremos, mas temos a intenção disso. E nestes últimos 3 anos, antes de eu ir embora, eu queria fazer aqui uma obra de regime, digamos assim, que a nível de infraestruturas, que é o alargamento do quartel. O nosso quartel tem 18 anos e, passados estes 18 anos, verificamos que, quer a nível de balneários, quer a nível de camaratas, para albergar o nosso pessoal, são exíguas. E então, nós temos já um anteprojeto feito para fazer o alargamento deste quartel a esse nível. Queremos aumentar as camaratas, queremos aumentar os balneários, masculino e feminino, queremos aumentar a nossa central de comunicações, por todas as razões e mais alguma, e queremos instalar aqui um refeitório, porque o único refeitório que tem estas instalações está na Val e queremos colocar aqui, instalar um refeitório para o dia-a-dia. Portanto, se eu nestes 3 anos, digamos assim, se nós, esta direção, conseguisse levar a efeito esta obra, então podíamos ir embora muito mais tranquilos. Se bem que se formos embora sem construir, digamos, sem fazer esta hora, vamos embora na mesma, com a mesma tranquilidade e com a satisfação do dever cumprido. Claro que sim. De maneira que são estes 3 grandes objetivos. Aumentar o quartel, adquirir um veículo urbano de combate a incêndios e ir renovando a frota de viaturas. Paralelamente, temos que continuar a reforçar o equipamento de proteção individual dos nossos bombeiros, até porque há bombeiros a entrar, felizmente, não muitos, não tantos quantos nós gostaríamos, mas há bombeiros a entrar. E depois temos uma listagem de equipamentos operacionais que nós estamos a precisar, que estão no nosso plano de atividades. Há uma quantidade de equipamentos operacionais que nós também gostaríamos de adquirir,
mas eu penso que este ano que vem, em 2026, somos capazes de conseguir este objetivo. Porquê? Porque nós criamos aqui nos Bombeiros sócio-empresa, com a celebração de um protocolo que celebramos com as empresas. As empresas são associadas aos bombeiros com uma cota muito maior do que paga um associado normal. E nós prestamos serviços, a nível de simulacros, a nível da segurança, a nível da formação em suporte básico de vida, em várias áreas que têm a ver com a segurança, para a minha do aconselhamento. É uma troca de serviços. É uma troca de serviços, é uma partilha de serviços e é digamos que uma ligação institucional muito mais forte entre bombeiros e empresas. E quero dizer que neste último mês já temos vindo a fazer contactos com várias empresas. Já temos reuniões marcadas para janeiro com outras empresas e vamos continuar. Vamos ver se, através das empresas associadas em Mangualde, se conseguimos então adquirir os equipamentos que necessitamos para prestarmos um serviço de ainda maior qualidade. O serviço de socorro do nosso Corpo de Bombeiros é um serviço de grande qualidade, mas queremos apostar num serviço com padrões de qualidade ainda superiores, que só são possíveis com equipamentos mais modernos, claro, e aqui equipamentos mais adaptados, como foi o caso dos equipamentos de salvamento e desencarceramento da última geração. Só há 2 no país e um deles está em Mangualde, que foram adquiridos. 2 deles estão em Mangualde e só há outro Corpo de Bombeiros. Muito bem. João Soares, temos de terminar esta nossa conversa. Muito mais haveria para contar, não é? Sobre os bombeiros, mas quem sabe possamos voltar a conversar um dia destes. Muito mais bem. Algum pormenor quer acrescentar? Não, olha, agradecer-lhe uma vez mais a sua vinda aos nossos bombeiros. Já agora queria só anunciar o seguinte: este ano no nosso plano de atividades criamos o Dia do Sócio. O Dia do Sócio que vai ser no dia 2 de maio. E o dia 2 de maio queremos convidar todos os sócios, não sei como é que vamos fazer, mas vamos ver se chegamos a toda a gente, para os convidar a vir à nossa casa, conhecer o nosso quartel. Os nossos sócios não conhecem o nosso quartel. As pessoas quando entram aqui abrem boca e dizem: não sabia que isto estava aqui. E não sabem. De maneira que vamos criar o Dia de Sócio para fazer aqui uma festa para nós fazermos aqui determinadas atividades operacionais com as crianças, com os filhos de sócios. Vamos ver se efetivamente fazemos aqui um dia bonito, quer para a associação, quer para os nossos associados. Em segundo lugar, queria apenas agradecer uma vez mais e desejar a todos os nossos associados e aos nossos amigos um Santo e Feliz Natal com muita paz, que é precisa, com muita paz e muita saúde. Muito bem, João Soares, muito obrigada. Só mesmo para terminar, a tomada de posse dia 5 de janeiro. Sim, mas é uma tomada de posse muito singela, que eu nunca quis fazer festas na tomada de posse. Vamos fazer uma tomada de posse muito singela, muito íntima, porque é preciso trabalhar, e é isso que nós prometemos. É trabalho e nada mais. Muito bem, muito obrigada. Ok, obrigado eu.